Já fazem quase 3 anos desde o lançamento oficial de Boruto Blue Vortex, a continuação da história de Boruto após o time skip. E agora, com mais de 30 capítulos publicados, acho que já temos material suficiente para analisar de verdade o panorama geral da obra e entender como está a sua progressão, seus acertos, seus erros e os pontos que ainda precisam melhorar. E para quem acompanha o canal sabe que eu gosto bastante de Boruto, que acaba sendo até raro aqui no Brasil, já que boa parte da comunidade brasileira de Naruto nunca recebeu muito bem a obra e criou uma visão bem equivocada sobre ela no geral, mas esse não é o assunto de hoje. O ponto é que eu acredito que sou uma boa pessoa para analisar Boruto de forma mais imparcial, justamente porque eu acompanho a obra desde o começo e conheço bem tanto os seus problemas quanto as suas qualidades a fundo. Então esse vídeo vai ser basicamente uma análise em tom de bate-papo, onde eu vou comentar alguns pontos que eu estou gostando em Blue Vortex e outros que, na minha opinião, ainda deixam a desejar ou poderiam ser melhor. E claro que tudo isso aqui continua sendo uma opinião pessoal, mesmo eu me baseando em vários fatos da obra, você pode ter uma visão completamente diferente da minha e tá tudo bem. E vamos começar pelo que talvez seja o maior acerto da série até agora, algo que praticamente moldou toda a identidade de Blue Vortex, a nova representação e personalidade do Boruto. O Boruto sempre sofreu muitas críticas por conta da sua personalidade, principalmente por ser muito diferente do Naruto. Além disso, no início da história, ele ainda estava tentando entender o que realmente significava ser um ninja, que é inclusive toda a base da trama do filme de Boruto. Posteriormente adaptado tanto no anime quanto no mangá, servindo como o verdadeiro ponto de construção do personagem. Só que muita gente que critica o Boruto sequer acompanhou a obra de fato, e quando você olha principalmente por anime, dá pra perceber muito mais camadas no personagem, aprofundando a sua personalidade, sua visão de mundo e até os seus conflitos internos, algo que o mangá acaba mostrando menos por ter um ritmo muito mais acelerado e resumido. E uma das maiores críticas ao Boruto sempre foi justamente o fato dele aparentemente ter tudo. Ele já era um gênio natural, muito poderoso para sua idade, e no fim das contas, quando as coisas apertavam, ainda existiam figuras como Naruto e o Sasuke para resolver a situação. Só que após a onipotência da Eida, tudo mudou completamente. O Boruto passou a ser tratado como um ninja procurado, perdeu praticamente todo o apoio que tinha, foi esquecido por quase todos ao seu redor e viu sua própria vida desmoronar. E mesmo tendo continuado ao lado do Sasuke por um tempo, isso também durou muito pouco. A partir daí, o Boruto finalmente se vê numa posição onde ele mesmo precisa resolver os seus problemas. Ele precisa deter o Jubi do Code e o Shinjo, salvar o Naruto e a Hinata, libertar o Sasuke e carregar sozinho um peso que antes ele nunca teve. E esses 3 anos mudaram completamente a sua postura. O Boruto atual é muito mais frio, objetivo e calculista, sendo quase o oposto da sua versão na primeira fase. Muito parecido com o Sasuke, inclusive. E sinceramente, isso foi um acerto gigantesco da obra por vários motivos. O principal deles é que, segundo o próprio Ikemoto, existia uma necessidade de amadurecer a narrativa de Blue Vortex, misturando a energia tradicional de um shounen com elementos mais profundos e pesados de um seinen, justamente refletindo o crescimento dos personagens após o time skip. Essa mudança fica muito clara no Boruto atual. A obra passou a trabalhar consequências mais severas, dilemas psicológicos mais complexos e até uma atmosfera visual mais voltada para um público jovem adulto, algo que combina muito mais com o momento atual da história. E para quem não sabe a diferença entre shounen e seinen, ela está principalmente na faixa etária do público-alvo e na maturidade dos temas abordados. O shounen é um gênero voltado mais para adolescentes, normalmente focando em temas como otimismo, amizade, revolução pessoal e a clássica jornada de superação do protagonista. Já o seinen é direcionado para um público mais adulto e costuma explorar temas muito mais complexos como conflitos psicológicos, violência mais realista, consequências mais pesadas e dilemas morais onde muitas vezes não existe um lado totalmente certo ou errado. Em Boruto Blue Vortex, o Ikemoto equilibra essa balança costurando a estrutura de um shounen tradicional com a mentalidade crua de um seinen. Na prática, ele mantém as fundações do shounen, como as lutas de superpoderes, o sistema de chakra e o objetivo de salvar o mundo, mas altera completamente as regras do jogo. O amadurecimento dos personagens pós-salto temporal serve como a engrenagem perfeita para essa transição, pois eles deixam de ser crianças idealistas e passam a agir como sobreviventes calejados, que é o caso do Boruto. O que faz total sentido, já que a história ficou muito mais séria depois da primeira fase e simplesmente não combinaria manter exatamente o mesmo tom de antes. E claro, outro motivo para isso ter sido um acerto tão grande é que o Boruto finalmente passou a transmitir aquela presença que muita gente esperava do personagem. Ele está inegavelmente muito mais imponente, mais experiente e claramente atingindo um novo nível como ninja. Além da mudança de personalidade, o Boruto atual também ganhou novos jutsus, habilidades muito mais interessantes e um visual extremamente marcante, o que ajudou bastante na popularidade dessa nova versão do personagem e da série no geral. O maior reflexo
complexo do seinen na profundidade de TBV está mais no peso psicológico imposto ao protagonista. O Boruto não é mais um garoto, ele foi transformado em um fugitivo internacional, odiado pelas pessoas que ama devido à inversão de realidades causada pela Eida. Esse isolamento forçado e a necessidade de carregar o peso do mundo em segredo trazem um tom de melancolia e resiliência psicológica que raramente se vê em shonens convencionais, mas obviamente que eu não tô falando que Boruto Blue Vortex virou um seinen completo, não é isso. Mas o Ikemoto claramente pegou alguns elementos e inseriu na série. E não é à toa que Boruto Blue Vortex frequentemente aparece no topo dos mangás mais lidos da plataforma oficial da Manga Plus. Além disso, somando toda a fase de Blue Vortex, a franquia já ultrapassou mais de 1 milhão de cópias físicas vendidas, enquanto o primeiro volume dessa nova fase, com o Boruto na capa, já passou das 100 mil cópias vendidas só no Japão. E grande parte disso vem justamente dessa mudança no tom da obra, algo que é refletido diretamente no próprio protagonista. Outro ponto muito positivo dessa nova fase é justamente o maior foco na nova geração. Muitos personagens que quase não tinham destaque no mangá anteriormente, agora passaram a ter importância real dentro da trama. Um ótimo exemplo disso é o trio Inuchikachu, que frequentemente aparece nos capítulos atuando de verdade como suporte da vila, participando de estratégias e recebendo diálogos mais elaborados. Inclusive, o Inojin teve um papel extremamente importante no arco do Mamushi, algo que sinceramente seria quase impensável na primeira fase do mangá. Esse era o tipo de desenvolvimento que normalmente a gente esperava ver só no anime, não no material do mangá. Além disso, também tivemos a Himawari ganhando muito mais relevância na história. Agora ela possui o poder da Kurama, uma capacidade de regeneração acima da média, e chegou até mesmo a protagonizar um confronto contra o Jura, que atualmente é o principal antagonista do mangá. E isso é algo muito positivo, porque o conceito de Boruto sempre foi justamente a nova geração. Não é à toa que o título original da obra era Boruto, a próxima geração de Naruto. Só que agora, finalmente, parece que estamos vendo isso acontecer de verdade, com os novos personagens precisando se virar por conta própria, ao invés de depender constantemente da geração antiga. E falando da nova geração, não tem como deixar a Sarada de fora dessa discussão, porque ela vem sendo um dos maiores pilares de Blue Vortex e talvez a personagem mais importante dessa nova fase depois do próprio Boruto até agora. E isso fica claro até fora da história. O anúncio oficial de Blue Vortex foi justamente acompanhado do novo visual da Sarada, e dos quase 8 volumes lançados até o momento, ela é a única personagem, além do Boruto, a estampar 2 capas. Sem contar que o primeiro capítulo dessa nova fase já começa focando nela, reforçando imediatamente a sua importância dentro da narrativa. Afinal, a Sarada é a filha do Sasuke, assim como Boruto é o filho do Naruto, além de carregar o peso de ser uma Uchiha com um potencial gigantesco. E sinceramente, parece que finalmente ela está recebendo o destaque que merecia, e eu nem digo isso só porque ela é uma das minhas personagens favoritas, mas porque se você olha para a primeira fase do mangá, a Sarada teve pouquíssimos momentos realmente relevantes. Isso no mangá. O primeiro grande destaque dela em combate foi lá no exame Chunin, de forma bem rápida, e depois disso ela praticamente só voltou a ter um papel realmente decisivo na luta contra o Boro, onde ela foi fundamental para a derrota dele. Já em TBV, a situação é completamente diferente. A Sarada se tornou uma das únicas pessoas dentro da vila que realmente questiona o tratamento dado ao Boruto após a onipotência, mostrando maturidade e uma lealdade muito forte ao personagem. Além disso, ela claramente evoluiu como ninja e passou a receber reconhecimento até mesmo de outros shinobis da vila. E claro, finalmente tivemos aquilo que praticamente todo mundo esperava há anos, o despertar e uso do Mangekyo Sharingan. E não só isso, o Ikemoto ainda deu pra Sarada uma habilidade extremamente poderosa, o Ohirume, que facilmente já está entre as técnicas mais poderosas mostradas por um Mangekyo Sharingan na franquia. Mas talvez o mais importante seja que o Ikemoto finalmente parece disposto a trabalhar os sentimentos da Sarada de forma mais madura, principalmente na sua relação com o Boruto, e isso combina muito mais com a proposta dessa nova fase, que tenta trazer personagens emocionalmente mais complexos e relações menos superficiais do que víamos antes. E para fechar essa parte dos principais pontos positivos, precisamos falar do Jubi e principalmente do Jura, que para mim são algumas das melhores coisas que Blue Vortex trouxe até agora. O Jubi sempre foi uma das entidades mais misteriosas de toda a franquia, mas ao mesmo tempo nunca chegou a ser completamente explorado. E agora finalmente estamos vendo a obra expandir mais esse conceito. Ficamos sabendo que os Jubi são basicamente uma raça de criaturas que existem apenas para devorar tudo ao seu redor, sendo seres utilizados e escravizados pelos Otsutsuki ao longo dos séculos. E mesmo com vários pontos ainda não totalmente explicados, tanto sobre o Jubi quanto sobre o próprio clã Otsutsuki, já ficou muito claro o quão absurdo é o potencial dessas criaturas.
criaturas. Afinal, estamos falando de seres que já possuem um Rinne Sharingan em sua forma inicial e que só eram limitados pelo fato de agirem de maneira puramente instintiva e bestial, só que isso muda completamente quando surgem os Shinju humanoides, porque eles passam a desenvolver inteligência, consciência e vontade própria. E sinceramente eu achei muito inteligente da parte do Ikemoto de inverter completamente as expectativas dos fãs, porque muita gente provavelmente esperava que essa nova fase trouxesse apenas mais um Otsutsuki super poderoso como principal ameaça, mas ao invés disso, o foco acabou indo justamente para o Jubi e para os Shinju, transformando eles nos verdadeiros antagonistas dessa primeira fase da história. E aí que entra o Jura, a encarnação do próprio 10 Caudas, e que pra mim já é um dos vilões mais interessantes de Boruto até agora. Ele transmite aquela mesma sensação de imponência e ameaça constante que o Ishiki passava, mas ao mesmo tempo possui uma característica muito diferente, uma curiosidade genuína pela humanidade. O Jura não quer apenas destruir tudo, ele quer entender os humanos, aprender mais sobre emoções, sentimentos e relações humanas, o que dá pra ele uma camada psicológica muito mais interessante do que simplesmente ser o vilão forte da vez. E honestamente, essa mistura de poder absurdo com essa curiosidade quase inocente sobre a humanidade faz do Jura uma das melhores adições de Tubular Vortex até agora. Porém, nem tudo são flores. E agora vamos entrar nos pontos negativos que, na minha opinião, ainda poderiam melhorar bastante em Tubular Vortex. E a minha principal crítica até aqui é a repetição de certos plots e a falta de consequências realmente impactantes na trama. Começando pela repetição narrativa, parece que Konoha sempre acaba sendo o centro absoluto de tudo. E sim, eu sei que isso é até natural em certo nível, já que Konoha continua sendo a principal vila da franquia. Só que em TBV isso já começou a ficar excessivo. Só nessa nova fase tivemos a invasão do Code logo no começo, depois a chegada do Jura e do Hidari e recentemente o ataque do Mamushi. E assim, qualquer lugar pode funcionar como cenário de batalha, mas invasões em Konoha já perderam muito do impacto que tinham antigamente, justamente porque se tornaram algo rotineiro. Antes existia aquela sensação real de tensão e perigo quando a vila era atacada. Hoje parece quase um evento comum, e o mais curioso é que o Ikemoto até tentou variar isso durante o arco do Ryu, levando a história para a Vila da Areia, só que no fim praticamente não tivemos exploração nenhuma da vila em si, porque a luta principal acabou acontecendo no deserto. E sinceramente ali existia uma oportunidade muito boa de expandir mais o mundo da obra. O Ikemoto poderia ter aproveitado esse momento para mostrar como está a situação atual da Vila da Areia, explorar mais os seus habitantes e até trabalhar a reação das pessoas ao que aconteceu com o Kazekage Gaara. Às vezes passa a sensação de que a história está excessivamente presa apenas em Konoha, quando ela poderia variar muito mais os cenários e conflitos, como acontecia bastante em Naruto clássico e no Shippuden, onde existiam missões fora da vila constantemente. E o mais fácil é que a própria trama atual já cria uma desculpa perfeita para isso. Como os Shinju representam uma ameaça global, seria natural acompanhar missões acontecendo em outras nações, mostrando diferentes vilas lidando com o caos, o desaparecimento do Naruto e a ameaça crescente dessas criaturas. Isso faria o mundo de Boruto parecer muito maior, mais vivo e mais conectado, ao invés de dar a sensação de que praticamente tudo de importante do planeta continua acontecendo apenas em Konoha. E falando em consequência, esse é justamente outro ponto que me incomoda bastante em Tubular Vortex. Como eu falei anteriormente, essa nova fase claramente tenta assumir uma pegada mais próxima de um seinen, com temas mais maduros, clima mais pesado e conflitos mais sérios. Só que toda vez que o Ikemoto teve a oportunidade de realmente mostrar consequências duras para a história, ele acabou recuando. O melhor exemplo disso é o Inojin. Mesmo sendo um personagem secundário, a morte dele teria sido uma maneira muito forte de mostrar que agora as ameaças são reais e que qualquer personagem pode morrer. Além disso, isso abriria espaço para um ótimo arco de desenvolvimento da Himawari, que atualmente é uma das pessoas mais conectadas emocionalmente com ele. E eu nem quero levar isso a um extremo absurdo. Obviamente, o Ikemoto não vai simplesmente matar personagens gigantes da franquia. Por exemplo,
eu sinceramente nunca esperei que ele fosse matar o Gaara naquela luta contra Matsuri. Agora, se ele realmente quisesse dar um impacto enorme para a obra, aquilo poderia ter sido uma decisão ousada e muito marcante, mas aí também precisaria existir uma construção maior da luta, mostrar o combate completo e fazer jus ao peso do personagem, só que sendo realista, é óbvio que isso dificilmente aconteceria. O problema principal é que até agora quase nenhum conflito dessa nova fase deixou consequências realmente pesadas, e isso acaba enfraquecendo um pouco a sensação de ameaça dos Shinjo, porque narrativamente o foco deveria ser construir eles como verdadeiros monstros capazes de abalar todo mundo shinobi, mas quando praticamente ninguém sofre perdas reais ou mudanças drásticas após os confrontos, fica aquela sensação de que no fundo os protagonistas sempre vão sair relativamente bem no final. O que me leva à minha próxima crítica, os próprios Shinjo. E não me entendam mal, porque eu realmente gosto do conceito deles e do que representam dentro da obra. A ideia de que fragmentos do Jubi ganhando consciência própria é muito interessante e tem um potencial gigantesco. O problema é que, sendo bem sincero, a maioria deles ainda não fez jus ao hype que carregava. Na minha opinião, os dois Shinjos mais interessantes até agora são o Jura e o Hidari. O Ryu, por exemplo, acabou sendo uma grande decepção para mim. Ele foi o último Shinjo a despertar e imediatamente chegou mostrando um nível absurdo, superando o Code com facilidade, o que naturalmente colocaria ele acima do Jigen, já que o Code sem limitadores narrativamente é colocado acima dele, criando um hype absurdo em cima do personagem, só que no fim ele acabou sendo praticamente descartado logo no primeiro grande confronto que teve. E antes que alguém entenda errado, eu não estou criticando a vitória da Sarada, muito pelo contrário, ela precisava desesperadamente desse momento de destaque. O problema é que praticamente todos os Shinjos estão sendo derrotados no primeiro combate real mostrado em tela por completo. Foi assim com a Matsuri, com o Ryu, com o Mamushi e até com o próprio Hidari, a diferença é que ele acabou sendo revivido depois. E o caso do Mamushi talvez seja o que mais me decepcionou, porque a habilidade dele tinha um conceito muito interessante, a ideia de um personagem capaz de se multiplicar infinitamente, mas perdendo a inteligência proporcionalmente a cada divisão, tinha um potencial psicológico e estratégico enorme. Só que no final das contas, nada realmente aconteceu. O Mamushi não causou grandes consequências, não mudou a história e nem passou aquela sensação de ameaça real. Já o Jura funciona justamente porque ele vai além de apenas ser forte, ele possui presença, personalidade e um conflito interno muito mais interessante. E o Hidari, mesmo ainda não tendo feito tanta coisa, também acaba chamando mais atenção por ser literalmente um clone derivado do Sasuke. Isso automaticamente dá pra ele um peso narrativo muito maior. Além disso, já tivemos alguns momentos mostrando que ele começa a interpretar o mundo de maneira diferente dos outros Shinjo, quase desenvolvendo uma individualidade própria, o que gera várias teorias sobre até onde ele pode evoluir, mas no geral, sendo completamente sincero, a maioria dos Shinjos ainda não conseguiu me empolgar tanto quanto deveriam. E para fechar as minhas críticas, eu preciso falar do Code, porque sinceramente eu já nem sei mais o que esperar desse personagem. O nível de expectativa que foi criado em cima dele e o quanto ele deixou a desejar é algo absurdo. Inclusive, o próprio Ikemoto já revelou em entrevista que originalmente o Code sequer deveria durar tanto tempo na história, já que existiam planos para ele morrer bem antes, e apesar de muita gente defender que ele movimenta a trama, no fim das contas ele continua não passando aquela sensação de ameaça real. O problema do Code é que praticamente toda vez que ele entra em combate, ele enfrenta personagens muito mais fortes do que ele e acaba sendo derrotado ou humilhado. E sinceramente chegou num ponto onde parece que até o próprio Ikemoto se diverte com isso. O Juro humilha o Code, o Ryu humilha o Code, o Boruto humilha o Code, e toda vez que parece que finalmente ele vai fazer alguma coisa grande, algo acontece para quebrar completamente a imagem dele como vilão. E sim, recentemente ele novamente prometeu agir contra o Boruto e mudar a situação, mas sendo totalmente honesto, eu já não consigo mais criar expectativa nenhuma e não tô nem aí pra esse personagem. O que é muito triste, porque o Code tinha muito, mas muito potencial, afinal ele é literalmente o herdeiro da vontade Otsutsuki deixada pelo Ishiki. Existia muito espaço para trabalhar o personagem e transformar ele em alguém importante na expansão da lore dos Otsutsukis e talvez até conectar ele
a futuros membros do clã que possam surgir mais pra frente na obra, mas pelo menos até agora, pra mim o Koji acaba sendo uma das maiores decepções de Boruto no geral. Acredito que o Ikemoto tinha uma ideia inicial pro personagem e acabou se arrependendo e depois não soube o que fazer com ele. No geral, eu diria que Boruto Blue Vortex está longe de ser uma obra perfeita, mas também está muito longe daquela imagem extremamente negativa que muita gente criou ao redor de Boruto durante anos. Pra mim, Blue Vortex acertou justamente naquilo que mais precisava, amadurecer a narrativa e melhorar a imagem do Boruto como protagonista e finalmente dar mais importância para a nova geração e personagens secundários. Então, hoje, sendo o mais justo possível, minha nota para Boruto Blue Vortex, apenas para fins de curiosidade, seria algo entre 7,5 e 8 de 10. Na verdade, acho que 7,5 seria uma nota ideal, por enquanto. Tem muita coisa boa acontecendo, vários conceitos interessantes sendo construídos e um potencial enorme para o futuro. E claro que essa é só a minha opinião, então comenta aí quais são, na sua visão, os maiores acertos e erros de TBV até agora. E se gostou do vídeo, eu peço que você deixe o like e se inscreva no canal pra gente continuar fazendo vídeos desse tipo. É isso, a gente se vê numa próxima, falou!